O Flamengo chegou ao fundo do poço no Campeonato Carioca e agora está prestes a tomar uma decisão que pode mudar completamente o rumo da temporada. Um clássico contra o Vasco, pressão absurda da torcida, risco real de rebaixamento e, nos bastidores, uma reviravolta no planejamento que ninguém esperava. O que parecia impossível virou necessidade e o Maracanã será o palco de uma das noites mais tensas dos últimos anos para o rubro-negro. Antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o seu like agora e ativa o sininho, porque o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo pode impactar não só o Carioca, mas toda a temporada. Esse vídeo é para quem vive o clube 24 horas por dia. O cenário é alarmante. Lanterna da Taça Guanabara, apenas um ponto somado, desempenho abaixo de qualquer expectativa e uma combinação de resultados que acendeu um sinal vermelho fortíssimo na Gávea. O Flamengo entrou em campo apostando majoritariamente em jogadores jovens, seguindo um planejamento que previa testes, rodagem e cautela neste início de temporada. Só que o futebol, mais uma vez, mostrou que não respeita planilhas nem previsões frias. A fórmula do Campeonato Carioca deste ano tornou tudo ainda mais perigoso. Diferente de outras edições, terminar entre os piores não é apenas vexame simbólico. Existe um quadrangular contra o rebaixamento envolvendo os 4 últimos colocados da Taça Guanabara. E nesse momento, o Flamengo está exatamente ali, no pior lugar possível. Não é exagero dizer que o clube flerta com um dos maiores constrangimentos de sua história recente. Diante disso, a diretoria precisou agir, e agir rápido. Segundo informações apuradas no Rio de Janeiro, o Flamengo já admite internamente que errou na leitura inicial do campeonato. O clássico contra o Vasco, marcado para quarta-feira à noite no Maracanã, deixou de ser tratado como mais um jogo de início de temporada. Agora, ele é visto como decisivo, quase uma final antecipada, com peso emocional, esportivo e institucional gigantesco. A grande mudança está no elenco. O Flamengo planeja, sim, escalar alguns jogadores profissionais no clássico. A decisão quebra completamente a lógica adotada até aqui de preservar os principais nomes e dar espaço aos garotos. O risco de rebaixamento falou mais alto, a pressão externa, a cobrança da torcida e o temor de entrar em um quadrangular dramático obrigaram o clube a rever sua postura. E aqui entra um ponto importantíssimo: essa decisão não é simples. Colocar profissionais agora significa antecipar desgaste físico, alterar cronogramas e, principalmente, assumir publicamente que o planejamento inicial falhou. Para um clube do tamanho do Flamengo, isso pesa. Mas na balança, o vexame de disputar um quadrangular contra o rebaixamento é algo simplesmente inaceitável. Nos bastidores, a leitura é clara. Um clássico contra o Vasco, com o Maracanã lotado e transmissão nacional. É o tipo de jogo que pode virar a chave emocional do time. Uma vitória não só tira o Flamengo da lanterna, como também reduz drasticamente a pressão, devolve confiança e impede que o fantasma do rebaixamento ganhe ainda mais força. Outro detalhe que chama a atenção é a possível estreia de Vitão. O jogador tem chances reais de vestir a camisa rubro-negra pela primeira vez, justamente em um clássico. E isso mostra o nível de urgência do momento. Não se trata mais de testar, observar ou preparar com calma. O Flamengo entende que precisa competir agora, entregar resultado imediato e mostrar força, mesmo em um cenário adverso. Do outro lado, estará o Vasco, que enxerga o jogo como uma oportunidade histórica. Enfrentar um rival pressionado, em crise e obrigado a mudar seus planos é tudo o que o adversário gostaria. O clima é de clássico raiz, daqueles em que a parte emocional pesa tanto quanto a técnica. O Maracanã será um termômetro. A torcida do Flamengo promete cobrança, mas também apoio, desde que veja entrega. Qualquer sinal de apatia pode transformar o estádio em um caldeirão de tensão. Os jogadores sabem disso, a comissão técnica sabe disso, e a diretoria, mais do que nunca, sente o peso dessa noite. Esse jogo não vale apenas 3 pontos, vale tranquilidade, credibilidade e respeito. Vale evitar um capítulo vergonhoso na história recente do clube. Vale provar que, mesmo em meio ao caos, o Flamengo ainda sabe reagir quando é mais pressionado. Essa decisão de levar profissionais ao clássico é só a ponta do iceberg. O que vem por trás envolve política interna, cobranças fortes e um alerta geral de que a temporada pode começar de forma muito mais turbulenta do que o imaginado.
Se você quer entender como o Flamengo chegou a esse ponto, quais profissionais podem ir a campo, o impacto disso no elenco e o que esse clássico pode definir para o resto do Carioca, comenta aqui embaixo e fica comigo, porque na sequência a gente aprofunda ainda mais os bastidores dessa crise que ninguém esperava viver tão cedo. A decisão de escalar jogadores profissionais não nasceu de um dia para o outro, ela é fruto de reuniões tensas, conversas duras e de um diagnóstico preocupante feito internamente. O Flamengo percebeu que o risco deixou de ser teórico e passou a ser real. Com apenas um ponto somado, cada rodada restante da Taça Guanabara ganhou contornos dramáticos. O erro não foi apenas de execução em campo, mas de leitura do campeonato como um todo. O planejamento inicial previa que os primeiros jogos seriam usados como laboratório. A comissão técnica apostou que a diferença técnica do elenco, mesmo com jovens e reservas, seria suficiente para atravessar essa fase sem sustos. Só que a realidade foi outra. O time demonstrou fragilidade defensiva, dificuldade na construção ofensiva e, principalmente, uma desconexão emocional com o peso da competição. Quando os resultados negativos começaram a se acumular, o alerta foi acionado. Dentro do clube, a palavra mais ouvida nos corredores passou a ser controle de danos. A diretoria entende que insistir no mesmo modelo poderia levar o Flamengo a uma situação irreversível. O quadrangular contra o rebaixamento não é apenas uma fase extra. Ele representa exposição, desgaste de imagem e um risco esportivo que nenhum dirigente está disposto a assumir. Por isso, a ordem agora é minimizar o problema antes que ele cresça. A entrada de jogadores profissionais muda completamente o cenário do clássico. O nível técnico sobe, a liderança em campo aumenta e a postura do time tende a ser outra. Atletas mais experientes sabem lidar melhor com a pressão do Maracanã, com a rivalidade histórica contra o Vasco e com a cobrança de uma torcida que não aceita passividade. O Flamengo quer, acima de tudo, resgatar sua identidade competitiva. Vitão surge como um símbolo desse novo momento. A possível estreia dele em um clássico não é coincidência. O clube entende que precisa de jogadores prontos, com bagagem, que consigam sustentar um jogo grande. Colocar um atleta recém-chegado nesse contexto é um risco, mas também uma mensagem clara. Não há mais espaço para testes sem responsabilidade. Cada escolha lá agora carrega peso imediato. A comissão técnica também está sob observação, embora exista respaldo interno, a cobrança por respostas rápidas. O entendimento é que o Flamengo não pode se dar ao luxo de esperar evolução gradual em um campeonato curto e traiçoeiro como o Carioca. O erro, na visão de muitos dirigentes, foi subestimar o impacto psicológico de uma sequência negativa logo no início da temporada. O clássico contra o Vasco virou um divisor de águas. Uma vitória permite respirar, reorganizar ideias e até retomar parte do planejamento original. Uma derrota, por outro lado, empurra o clube ainda mais para o abismo e transforma os próximos jogos em verdadeiras finais. É por isso que o discurso interno é de decisão, não de rodada comum. Nos bastidores, há também preocupação com o ambiente externo. A pressão da torcida já começou a se manifestar nas redes sociais, nos treinos e nos arredores do clube. O Flamengo sabe que a paciência do torcedor é curta, especialmente quando o time ocupa a lanterna. A escolha por profissionais é também uma tentativa de mostrar respeito à camisa e ao tamanho da instituição. Do lado vascaíno, o clima é de oportunidade. O Vasco vê o rival acuado, obrigado a mudar planos e sob enorme cobrança. Em clássicos, esse tipo de contexto costuma equilibrar forças, independentemente da diferença de elenco. O Flamengo sabe disso e, justamente por isso, quer evitar que o jogo se torne um duelo emocional descontrolado. O Maracanã, mais uma vez, será protagonista. A expectativa é de um estádio pulsante, dividido entre cobrança e esperança. O torcedor quer ver atitude, intensidade e, acima de tudo, vitória. Não existe mais espaço para discursos sobre início de temporada ou falta de entrosamento. O momento exige resposta imediata. Essa mudança de rota deixa claro que o Flamengo entrou em modo de alerta máximo. O clube entendeu que precisa corrigir o curso agora, antes que o
dano se torne histórico. O clássico não é só sobre o Vasco, é sobre o Flamengo enfrentar seus próprios erros, assumir riscos e provar que ainda tem força para reagir quando pressionado. E o mais importante, o que acontecer nesse jogo vai ecoar nos próximos meses, seja como o ponto de virada de uma temporada que começou torta, ou como o início de uma crise muito maior do que se imaginava. O impacto desse clássico vai muito além dos 90 minutos. Dentro do Flamengo, todos sabem que o resultado contra o Vasco pode definir o tom de todo o Campeonato Carioca e, principalmente, a forma como o clube vai conduzir o início da temporada. Uma vitória permite reorganizar a casa, baixar a temperatura e devolver ao elenco a confiança mínima para seguir competindo. Uma derrota, porém, empurra o clube para um cenário de crise aberta, com consequências difíceis de controlar. Se o Flamengo vencer, a diretoria ganha fôlego para recalibrar o planejamento. A presença de profissionais passa a ser vista como um ajuste pontual e não como um desespero. O time sai da lanterna, se afasta do quadrangular contra o rebaixamento e retoma o controle da narrativa. O discurso muda de sobrevivência para reconstrução. A comissão técnica ganha tempo, os jovens são protegidos e o ambiente interno tende a se estabilizar. Mas se o resultado for negativo, o efeito é devastador. O Flamengo se afunda ainda mais na parte de baixo da tabela, entra de vez no radar do quadrangular e vê a pressão se multiplicar. A torcida aumenta a cobrança, a imprensa passa a tratar o tema como crise e o clube perde margem de erro. A partir daí, cada jogo vira uma final, cada escalação vira motivo de debate e qualquer tropeço se transforma em combustível para a instabilidade. O peso institucional também é enorme. Para um clube do tamanho do Flamengo, disputar um quadrangular contra o rebaixamento no Carioca seria um golpe duríssimo na imagem. Não se trata apenas de risco esportivo, mas de exposição nacional, desgaste político e impacto direto na confiança do elenco. Por isso, a decisão de usar jogadores profissionais agora é vista como um mal necessário. Melhor antecipar problemas do que permitir que eles se tornem incontroláveis. O clássico contra o Vasco é encarado internamente como um jogo de resposta. Resposta ao torcedor, resposta à tabela e resposta aos próprios erros cometidos nas primeiras rodadas. O Flamengo quer mostrar que entendeu o recado, que reconheceu o perigo e que ainda tem força para reagir quando é pressionado. O Maracanã será o palco perfeito para esse teste. A torcida não vai aceitar menos do que entrega total. Cada dividida, cada corrida e cada decisão em campo será observada com lupa. O elenco sabe que não existe mais espaço para atuação morna. Ou o Flamengo se impõe, ou o campeonato se transforma em um pesadelo precoce. Independentemente do resultado, esse jogo já marca uma virada simbólica na temporada. Ele escancara que o planejamento inicial foi revisto, que o clube sentiu o golpe e que a margem para erros acabou. O Flamengo entrou oficialmente em modo de urgência, algo raro para um elenco acostumado a dominar competições. O que acontece a partir daqui depende do que será mostrado em campo. Se houver resposta, o episódio pode ser lembrado no futuro como um susto que serviu de alerta. Se não houver, ele será tratado como o início de uma crise anunciada que poderia ter sido evitada. Agora, a palavra final não está mais nas reuniões nem nos bastidores, ela está no gramado. O Flamengo tem um clássico, uma noite decisiva e a obrigação de provar que ainda controla o próprio destino. Se você acha que esse jogo pode ser o ponto de virada do Flamengo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você espera desse clássico. A partir daqui, cada detalhe importa.